Às vezes o pessoal me pergunta o seguinte, Jonathan, qual que é o nutriente que eu vou utilizar em uma lavoura para expandir folha, para crescimento foliar? E sem sombra de dúvidas é o nitrogênio, principalmente quando eu estou falando em gramíneas. Mas aí surge aquela dúvida, será que eu utilizo uma ureia, um sulfato de amônio? Será que é melhor uma ureia protegida? Será que é melhor um nitrato de amônio? Tem dois produtos aí que se destacam hoje em dia, que é a ureia e o sulfato de amônio. Em determinadas situações, eu posso utilizar um ou posso utilizar o outro, que seria melhor. No vídeo de hoje, a gente vai tentar esclarecer isso aí e te ajudar você a escolher para a sua situação se é melhor utilizar um ou outro, ou até mesmo utilizar um pouco de um e um pouco de outro. Então fica comigo que o vídeo de hoje está bem interessante. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever, que é importante para a gente continuar trazendo conteúdo agro aqui para o YouTube. Vamos lá, vamos falar sobre isso? Lembrando a vocês que tem vários outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre nitrato de amônio, que eu falo de manejo nitrogenado. Quando você quiser saber sobre algum assunto do agro aqui, principalmente de nutrição de plantas, escreve Agro Brasil mais o tema. Eu quero saber sobre gesso agrícola. Agro Brasil mais gesso agrícola que você vai encontrar, beleza? Vamos lá, então vamos falar sobre as características gerais da ureia. Por que eu gosto de utilizar? Olha só, a ureia tem 46% de N. Jonathan, isso é muito ou isso é pouco? Olha só, para boa parte das culturas agrícolas, claro que depende de vários fatores, você vai utilizar ali às vezes 100 quilos por hectare, 200, 250 ou até mesmo 300 quilos por hectare de N. Quando eu estou falando de um produto mais concentrado, que é o caso da ureia, você vai precisar de menos ureia para você adicionar aquela dose de nitrogênio que você precisa. Por isso que ele é um produto interessante. Às vezes o pessoal fala, mas tem um produto via foliar. Por incrível que pareça, pessoal, falando com vocês, tem muita informação ainda chegando de maneira desencontrada para o produtor rural. Alguns produtores de milho que fizeram só aplicação de nitrogênio via folha. O que acontece? Você não consegue colocar 100, 150, 180 quilos de nitrogênio através de um produto foliar. Parece absurdo falar isso, mas é uma situação, uma realidade que ainda acontece no Brasil. Por isso a ureia ela vai entrar muito bem nessa situação aqui. Né? Ela é bastante concentrada em nitrogênio, 46%. Uma outra coisa, ela é a fonte mais barata de nitrogênio. Quando a gente está vendo ponto de N, quanto que custa o saco de ureia e quanto que eu estou pagando por quilo só de nitrogênio, vocês vão ver que a ureia vai ser a mais barata. Jonathan, mas tem a variação, ureia protegida, por exemplo. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, a comparação entre a ureia convencional e ureia protegida. Você pode colocar ureia protegida, canal Agro Brasil, que você vai encontrar um vídeo falando sobre isso. Não pode estar mais do que 10, 20% mais cara a ureia protegida. Se tiver mais do que isso, em comparação com a ureia convencional, pega a ureia convencional mesmo. Várias pesquisas já indicaram, pesquisas mais recentes, que a ureia não volatiliza tanto quanto o pessoal falava antigamente. Então muita gente falava, não, se você aplicar a ureia aqui, ela vai volatilizar 50%, 60%. E as pesquisas têm indicado, mesmo em condições que não são ideais, uma volatilização na faixa de 10, 15%. Tá? Eu trouxe a professora Tangriani aqui no canal, inclusive, ela apresentou a pesquisa mostrando justamente isso. Por que a ureia volatiliza? Porque no seu processo de transformação da molécula da ureia, que é uma amina, né, em reação com a água e a urease, que é uma enzima ali que as bactérias do solo vão produzir, que eu tenho a transformação dessa ureia em fontes que a planta consiga absorver. Nessa transição de ureia para fontes como, por exemplo, o amônio e também o nitrato, você tem a formação de amônia, NH3. E essa amônia ela é volatilizável, então ela volatiliza para o ambiente, certo? Por isso que você pode perder um pouco. Quais são as condições ideais de aplicação? Muita gente está careca de saber já isso, mas a aplicação da ureia com chuva logo em sequência. Quanto de chuva, Jonathan? Pelo menos marcando ali uns 10, 15, o ideal seria acima de 20 milímetros de chuva. Ou se tiver irrigação, melhor ainda, né? Você faz a aplicação da ureia, depois liga a irrigação de noite ali, que é uma condição ótima. Então, a ureia tem essas vantagens também, certo? Quais são as características do sulfato de amônio? Para a gente fazer essa comparação entre ureia e sulfato de amônio. Nós temos aí
21% de nitrogênio e cerca de 24% de enxofre. Você pode ter alguma variaçãozinha pequena, tanto na ureia quanto do sulfato também, ter 25 de enxofre ou 26 de enxofre ou 45 de N aí. Mas o que vocês conseguem notar? Nós temos adição de mais um nutriente, que é o enxofre, muito importante, por exemplo, para a formação de aminoácidos, para várias culturas agrícolas, e tem no Brasil solos fracos em enxofre. Eu vou falar para vocês condições para você tomar um cuidado também. E nós temos o nitrogênio na forma de amônio, tá? Então, o que quer dizer isso, basicamente? Que esse nitrogênio não vai volatilizar como a ureia, porque a ureia está na forma amina e pode passar pela amônia, que volatiliza. Aqui nós já estamos na forma amônio, NH4, que não volatiliza. Então, nós temos essa vantagem aí também. Só que aí nós temos menos nitrogênio, então veja que eu tenho menos da metade de concentração de nitrogênio comparativamente com a ureia. Então, eu estou falando de 2 sacos de sulfato de amônio, eu vou ter 21 kg de N. Em 2 sacos de ureia, eu vou ter 46 kg de N. Só que eu vou ter vantagens. As duas principais vantagens é a não volatilização desse nitrogênio e eu vou ter o enxofre também adicionado. Então, você vai ter vantagens quando eu estou falando em aplicação em clima mais quente, então se é uma região onde faz muito calor, que pode volatilizar um pouquinho mais. E ele é utilizado na mistura, quando eu tenho uma mistura de grânulos, é bastante utilizado o sulfato de amônio justamente por essa vantagem comparativamente com a ureia. Situações que é melhor utilizar a ureia. Então, quando eu tenho um clima mais ameno, o ideal seria a aplicação nessa faixa de temperatura de 20 a 28 graus. Regiões onde chove bem, onde eu tenho um sistema de irrigação, acaba sendo uma vantagem, justamente para reduzir essas perdas por volatilização. E quando, principalmente aí eu destaco para vocês, eu tenho uma boa concentração de enxofre. Seria um solo com mais de 10 mg por decímetro cúbico. E tem várias análises de solo que não vêm medindo enxofre, então já é uma dica que eu deixo para vocês, que na hora que vocês vão enviar lá a amostra para o laboratório, já peça para vir com enxofre e com micronutrientes, porque em vários casos a gente vê que o laboratório dá essas análises tanto de enxofre quanto de micronutrientes à parte. Você tendo essa informação de enxofre também, fica mais fácil de você tomar uma decisão quanto à aplicação de algum produto com enxofre ou não, certo? E é claro, faça uma avaliação de custo-benefício pelo valor de ponto de N. Quanto que você está pagando pelo quilo? Você faz uma regrinha de 3 simples lá e você descobre, ó, estou pagando tanto pelo saco de ureia, esse saco de ureia tem tantos quilos de nitrogênio, então eu estou pagando tantos reais pelo quilo de nitrogênio. E faz também com o sulfato de amônio, certo? A gente tem visto que em alguns casos, em algumas regiões, acaba ficando bem parecido. Então acaba sendo até mais vantajoso ou utilizar um sulfato de amônio ou utilizar um nitrato de amônio também, que seria uma opção aí alternativa. Quando que eu devo priorizar? E aí preste bastante atenção aqui, pessoal, para a gente tomar uma decisão em conjunto. Quando utilizar o sulfato de amônio? O ponto de N com 20, 30% mais caro comparativamente com a ureia, até esse valor. Então, o ideal seria, quanto menor, melhor, né? Quanto mais parecido eu estou pagando pelo ponto de N com a ureia, melhor utilizar o sulfato de amônio. Mas se tiver ali até 20, 30, acaba compensando, porque eu não vou ter a volatilização comparativamente com a ureia e eu estou adicionando enxofre, que é um macronutriente muito importante para o desenvolvimento das plantas. Então isso aqui é um bom ponto para a gente colocar na hora de tomar a decisão, o valor que tu está pagando pelo ponto de N comparando sulfato de amônio e ureia. Outra coisa, solos com baixo teor de enxofre, menos de 5 mg por decímetro cúbico, tá? 5 mg eu diria. Se tiver menos do que 5, sulfato de amônio com certeza. Áreas com alta temperatura, não irrigada e com pouca chuva, também é um ponto de decisão que você pode tomar. Então olha só, 3 fatores já. Concentração de enxofre no solo, percentual ali que você está pagando pelo ponto de N comparando com a ureia e também situações de alta temperatura, não irrigada ou com pouca chuva. Então já dá para tomar uma decisão bem boa ali. Outras avaliações que nós podemos fazer, olha só, pessoal, que informação preciosa para vocês. Em alguns casos, nós podemos suprir esse enxofre ou com super simples ou com gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio. Não precisa ser necessariamente com o sulfato de amônio.
Tem outras opções para enxofre. Gesso agrícola, né? O super simples, você vai ter enxofre na concentração. Às vezes você está pegando lá uma mistura de grânulos, um 8,28,16, um 4,30,10, e na quantidade que você tem de fósforo, aquele fósforo da mistura de grânulos convencional, geralmente é uma mistura de super simples com super triplo. E aí vai vir, além do fósforo solúvel, vem também o cálcio e vem também o enxofre. Perfeito? Culturas que tenham uma necessidade, uma indicação de enxofre, você vai ter as aliáceas, como é o caso do alho, cebola e outras. Você vai ter o amendoim também com uma indicação de enxofre. Mais importante prestar atenção aí. E é claro, uma coisa que a gente faz bastante aqui é uma dobradinha com sulfato de amônio e ureia em diferentes aplicações. Então, como que a gente faz? Já vou mostrar para vocês. Como que a gente faz a escolha aqui na nossa consultoria? Inclusive, se você precisar da nossa consultoria, que a gente faça o acompanhamento completo aí para você, aqui abaixo você vai encontrar um link. É só você clicar ali, nos chamar no WhatsApp, explicar o que você está precisando e aí a gente consegue trabalhar junto na consultoria, beleza? Vou plantar soja, vou plantar milho, vou plantar feijão. Clica aí e nos chama lá que nós podemos te ajudar. Aí nós temos que ver a disponibilidade de produtos, se tem ou não tem, é claro, né? A real necessidade do solo, às vezes você está com o enxofre estourando lá e, vai ficar mais caro, às vezes não precisa. A exigência nutricional da cultura agrícola que nós estamos trabalhando, às vezes não tem uma alta exigência nutricional. E também, é claro, a avaliação desse custo-benefício que eu bato na tecla e é importante. Às vezes o pessoal começa a romantizar. Hoje na agricultura tem muito essa romantização, né? Não faça, a parte química do solo não vale mais nada, só o que vale é a parte biológica. Mas você tem que avaliar não sei o quê, e chegou uma nova bactéria que tem que utilizar. Para com essa besteira. Eu acho uma picaretagem sem fim esse tipo de coisa, sabe? Que é uma romantização de uma coisa, parece meio que utópica, e se esquecem das coisas mais básicas. O que eu sempre preguei aqui na internet, a gente já está há muitos anos aqui produzindo conteúdo para o YouTube, ter essa parte básica muito bem consolidada, muito bem feita e depois fazer outros testes. Porque o que tem... E aí o Instagram é o principal, né? O que tem essas bobajadas de bactéria... E eu não tô falando, não, que não dê para utilizar ou que não funcione. Não coloque... O pessoal acha que eu tô interpretando de uma maneira e não é. Mas tem uma romantização dessas coisas, dessas novidades que muitas vezes não tem embasamento científico, que não funcionam, que chega a ser ridículo, tá? Pessoal, só falando para vocês o que eu vejo aí. Mas voltando aqui. Então o que a gente pode fazer além disso? Dobradinha. Então você pode utilizar o sulfato de amônio e pode utilizar a ureia. Isso aqui é um caso de uma opção, né, de adubação para milho. Num caso específico, Jonathan, eu posso copiar isso aqui? Calma lá, né, pessoal? Vocês sabem que copiar uma adubação de uma área para outra não funciona. Eu já mostrei para vocês várias vezes aqui que não funciona. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar, no caso do milho aqui em V4, quando você tem 4 folhas verdadeiras, o sulfato de amônio, e em V6 utilizar a ureia. Porque o milho geralmente, principalmente ali quando eu falo de produtividades superiores a 8 toneladas por hectare, 8 ou 9 toneladas por hectare, tem uma indicação de 30, 40 ou até mesmo 50 quilos de enxofre. E aí, esse enxofre, alguns produtores acabam negligenciando, a gente gosta de adicionar, a gente gosta de incluir na nossa recomendação, porque dá resultado. Então, gosta de incluir na forma de um sulfato de amônio, principalmente se o solo está mais fraco, de enxofre, aquele valor que eu passei para vocês é mais ou menos o que a gente se baseia para escolher. Então, 5, 6 miligramas, tem solos que está com 3, 4 miligramas, que é mais crítico. Às vezes não tem enxofre na análise de solo, a gente olha pelo teor de matéria orgânica. Teores de matéria orgânica mais baixo, 1,5, 1,8, 1,9, geralmente você vai ter menos enxofre, porque boa parte do enxofre no solo está na reserva de matéria orgânica. Já é um indicativo muito forte, certo? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você achou, tá? Deixa o like aí, compartilha com outras pessoas. Jonathan, eu quero baixar o teu vídeo, eu quero subir no meu canal de cortes aqui no YouTube, eu quero colocar no TikTok. Fica à vontade, tá? Eu não vou reclamar nem nada. Então pode ficar à vontade para baixar o vídeo, utilizar o meu vídeo como você quiser, os vídeos aqui do YouTube. Beleza? Um abração, fiquem com Deus, galera. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.